Eu agradeço o convite feito pela mesa da Câmara. Eu sei que o uso da tribuna livre é de imensa responsabilidade e uma grande honra, mas também uma grande honra. Como é de conhecimento de muitos, mas ainda não de todos, eu sou o secretário de Indústria, Comércio e Segurança da Prefeitura de Cataguases. Eu aceitei essa tarefa com muito prazer, pois conheço o prefeito Cezinha já há bastante tempo. Fui coordenador de campanha dele desde 2004, 2008 de novo. E posso dizer que a minha história com Cataguases é mesmo anterior à minha chegada aqui em 2004 para coordenar a campanha de Cezinha. Mas os detalhes dessa história eu vou deixar para contar numa outra ocasião. Mas, para ajudar a todos a entender o meu papel aqui, eu gostaria de dizer que, além de uma escolha negociada entre a direção estadual do PCdoB e o prefeito Cezinha, o PCdoB é o nosso partido, a minha vinda a Cataguases foi também uma escolha pessoal, que se reveste com um profundo significado para mim. Eu deixei família em Belo Horizonte, deixei uma filha estudando na UFMG, deixei minha esposa, meus pais, vários amigos, para me dedicar de corpo e alma à cidade de Cataguases. Essa cidade, para mim, é uma opção de vida. Sequer acabei de montar meu apartamento aqui, não tem fogão, não tem geladeira. Estou numa situação, nem sofá para sentar eu tenho, porque eu estou me dedicando para essa tarefa a qual me propus, que é gerar emprego e renda na cidade. Então, assim, investido pelo prefeito Cezinha na tarefa de ser o principal agente na promoção do emprego e renda na cidade, me apresento como um soldado nessa batalha, integralmente dedicado a reduzir o emprego em Cataguases e aumentar a renda da nossa população. Infelizmente, por causa da herança que nos foi pegada pela gestão anterior, posso afirmar que me encontro praticamente sozinho nessa batalha. A Secretaria de Indústria, Comércio e Segurança é uma secretaria que foi deixada esvaziada. Ficou anos sem apoio e sem recursos adequados. Hoje, a capacidade de gestão da secretaria se resume ao atendimento no posto do Cine, pois há um convênio com os governos estadual e federal que nós somos obrigados a cumprir. O único funcionário notado na secretaria é, por coincidência, o presidente desta casa, Fernando Pacheco. E devo dizer que o funcionário público municipal Fernando Pacheco é exemplo de servidor dedicado à causa pública e exemplo de integridade. Profundo conhecedor da administração pública municipal, ele domina as técnicas administrativas, gerenciais e de planejamento necessárias para o apoio às atividades da secretaria da qual sou titular. Afirmo que me sinto honrado em trabalhar com uma pessoa tão dedicada e competente e digo com todas as letras: Fernando Pacheco é colaborador fundamental em nossa batalha pela geração de emprego e renda na nossa cidade. Bom, nós faremos um esforço para aumentar o quadro funcional da secretaria, aproveitando a reforma administrativa que estamos estudando e o concurso público que será realizado sem atrasos até agosto deste ano. Sobre as questões de geração de emprego e renda, eu quero começar a falar das possibilidades do nosso desenvolvimento econômico e social, citando a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual. Essa lei é surpreendentemente avançada, uma grata surpresa que encontrei nos arquivos do gabinete do prefeito. Ela foi promulgada no início de 2010, mas aí se iniciaram os problemas, apesar de todas as qualidades embutidas nessa lei. O fato é que a lei ainda não foi aplicada. Parece ser mais um daqueles casos das leis que não pegam, infelizmente tão comuns no Brasil. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é de fato muito avançada e um excepcional instrumento para ampliação da capacidade de realização de negócios na cidade. Mas faltava a vontade política para a sua operacionalização. Para começar a sua discussão, apesar da sua promulgação em 2010, a lei é praticamente desconhecida pela população e pelos empresários. Mas nós vamos mudar isso, dando pleno conhecimento através de campanhas de divulgação da lei e de nossas ações de promoção do desenvolvimento.
Vou citar alguns aspectos da lei que chamam a atenção. Primeiro, ela oferece grandes benefícios fiscais e facilidades para as micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, com a desburocratização da obtenção de alvarás, com a criação do alvará de localização e funcionamento provisório, que permite o funcionamento imediato da empresa, a respeito de qualquer tipo de análise que venha a ser feita pela administração pública. Os procedimentos de baixa da empresa também foram simplificados e desonerados. Foram criados mecanismos para facilitar o acesso a mercados pelas micro e pequenas empresas e microempresários individuais. Em especial, foi criado um sistema de preferências nas compras governamentais, de tal modo que as MPS e MEIs poderão se tornar fornecedoras da prefeitura em condições vantajosas. Com isso, a prefeitura tem condições de usar seu poder de compra para promover a geração de emprego e renda através das MPS e MEIs. Exemplo da facilitação do acesso ao sistema de compras da prefeitura é a simplificação da habilitação para participar de quaisquer licitações do município. Para se habilitar, basta a micro ou pequena empresa ou microempreendedor individual apresentar seu contrato social e o seu cartão de inscrição no CNPJ, com a distinção ME ou MPP, que significa microempresa, a empresa de pequeno porte, ou uma certidão de enquadramento de órgão competente para fins dessa qualificação da participação da licitação. Todas as demais exigências de documentação para a habilitação das micro e pequenas empresas foram abolidas por essa lei. Além disso, nas licitações públicas do município, a comprovação de regularidade fiscal das micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Além disso, nas licitações e pregões, as micro e pequenas empresas terão preferência nas compras municipais, mesmo que ofertem preços 10% ou 5% superiores, respectivamente, em relação às médias e grandes empresas. É como um sistema federal de preferência para a empresa nacional do sistema de compras governamentais. A administração pública municipal deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$80 mil. Então percebe-se que existe um ambiente legal, institucional, extremamente favorável à realização de negócios em micro e pequenas empresas e catabases, que é praticamente desconhecido do núcleo empresarial e da população. Bom, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa também estabeleceu um ambiente para a promoção dos negócios com micro e pequenas empresas e catabases. Pela lei, a Prefeitura tem de promover o licenciamento, o incremento da visibilidade dos produtos e serviços produzidos no município. Um dos instrumentos criados pela lei é o Portal de Comércio Eletrônico para a promoção dos produtos e serviços comercializados no município. Perceba-se que esse portal até hoje não foi desenvolvido. A mesma administração que promulgou a lei não cuidou de desenvolver esse portal. Mas quero lhes assegurar que isso não escapou da gestão Cezinha, pois comigo à frente da Secretaria já iniciamos os procedimentos técnicos para a elaboração do portal de comércio eletrônico da cidade de Cataguases, que será um excelente instrumento de realização de negócios para a cidade. A surpreendente da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é a que diz respeito à inovação tecnológica. Como sou oriundo, tenho origem na área de gestão de projetos de inovação tecnológica, eu tenho uma visão particular do papel das novas tecnologias e novas indústrias no desenvolvimento econômico e social. Há um imenso potencial para a geração de emprego e renda, com altíssimo nível de qualificação em catabases, em setores como audiovisual e de petróleo e gás. Nesse sentido, a Lei Geral nos auxiliará bastante, pois ela criou mecanismos para estabelecimento de incubadoras de empresas em catabases e para o estímulo à inovação tecnológica. O Brasil vive um momento especial de crescimento econômico de forma sustentável, apesar de Minas Gerais ostentar índices de crescimento inferiores à média nacional. Parte significativa do índice de crescimento é devido ao sucesso em inovação tecnológica em setores como aeronáutico, no caso da Embraer, e de petróleo e gás, com a Petrobras à frente. Nós temos certeza de que Cataguases poderá se inserir nesse esforço nacional pelo nosso desenvolvimento tecnológico.
dias, a presidenta Dilma lançou o Plano Inova Empresa, com um volume imenso de recursos para promoção e estímulo à inovação tecnológica. São quase 33 bilhões de reais a serem aplicados em 2013 e 2014 pelo governo federal através de várias ações e agentes, como a FINEP e o BNDES. É certo que incluiremos catabases nesse imenso esforço de promoção do desenvolvimento pela inovação tecnológica. Mas é certo também que enfrentaremos incompreensão e resistência por parte de setores e indivíduos que não conhecem o potencial de geração de emprego e renda das novas indústrias e dos novos negócios. Vamos dar um exemplo. Pela primeira vez em toda a sua história, a administração pública municipal, através da prefeitura e da Câmara, se envolve com o polo do audiovisual da Zona da Mata e a sua agência de desenvolvimento. Recentemente, alguns vereadores, em especial o presidente dessa casa, além de vários secretários municipais e o vice-prefeito, participaram do Fórum de Redes Cidades, que contou com a fundamental presença da secretária estadual de Cultura, a senhora Eliane Parreiras. Durante o fórum e seus eventos, como a pré-estreia do filme Meu Pé de Laranja Lima, ficou evidente a necessidade de participação da administração municipal e o compromisso da nova administração com essa extraordinária iniciativa. Quero parabenizar a Fábrica do Futuro, o Instituto Cidade de Cataguases e suas fundações mantenedores, quero parabenizar César Piva e seus colaboradores, o SEBRAE Minas, a Secretaria Estadual de Cultura e todos os envolvidos nesse importantíssimo e relevante projeto. Tenho a certeza de que a Secretaria de Indústria, Comércio e Segurança e que a Secretaria de Cultura também farão uma grande contribuição para esse projeto, para que ele se torne realidade e muito maior que os nossos sonhos. Fruto imediato do nosso esforço para promover o desenvolvimento econômico e social através da inovação em negócios e tecnologia, é uma grande conquista em termos de articulação com o governo federal. Já na próxima semana, os dias 25 e 26, segunda e terça, seremos recebidos em Brasília em vários ministérios. A partir do nosso contato pessoal com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o ministro Fernando Pimentel, ex-prefeito de Belo Horizonte, conseguimos audiência no ENIDIC, onde iremos tratar do polo audiovisual e do nosso projeto de incubadora de empresas, mas também teremos audiências nos Ministérios da Ciência e Tecnologia, Comunicações e Cultura, além de outras audiências e reuniões em preparação para a elaboração do projeto da incubadora. Durante todo esse tempo em Brasília, estarei acompanhado da emblemática figura, César Piva, cujo nome hoje quase se confunde com o ambiente cultural recente de Cataguases. Mas, infelizmente, nem tudo são flores em nosso caminho rumo ao desenvolvimento socioeconômico. Há também espinhos e pedras. Há um tema em especial que merece profunda reflexão e revisão por parte da cidade, o tema do saneamento básico. Em especial, do esgotamento sanitário. Quando tomei posse como secretário, já era do meu conhecimento as dificuldades vividas pela população por causa da assinatura do contrato com a Copasa para tratamento de esgoto. Eu só não sabia, assim como a própria administração municipal não sabia, da gravidade da situação institucional estabelecida com esse contrato, em especial do processo de sua assinatura. Isso é verdade. Meu ponto de partida, como secretário responsável por geração de emprego e renda, é a certeza de que a cidade perdeu um excelente instrumento de realização de políticas públicas, não só de saneamento, mas também de geração de emprego e renda, quando a administração anterior, deliberadamente, abriu mão de mecanismos próprios de manutenção de esgotamento sanitário. Vejamos as consequências desse ato extremamente danoso ao interesse público. Primeiramente, a taxa atualmente paga pela população pelo esgoto é uma forma de transferência de renda da nossa população, que é uma população pobre, pois temos cerca de 3.400 famílias atendidas pelo Bolsa Família, cerca de 10 mil pessoas, para o governo estadual. É uma lei Robin Hood, ao contrário, que tira dos pobres e dá para os ricos. É verdade!
retira renda, deixa a cidade mais pobre. Segundo, ao terceirizar o que poderia ser um serviço próprio, o prefeito derrotado nas últimas eleições escolheu transferir para a Copasa a execução de políticas públicas estabelecidas no nosso plano diretor e na nossa lei orgânica. Perdemos um instrumento concreto de realização de planos de desenvolvimento que levem em consideração as nossas necessidades de saneamento. Terceiro, ao passar para a Copasa, o prefeito derrotado preferiu abrir mão do nosso direito de criar e gerenciar nossas próprias empresas e serviços. Quando o município cria sua empresa de água e esgoto, ele cria também um mecanismo para a geração de emprego e renda sob sua supervisão e planejamento. Pelo visto, o prefeito derrotado nunca teve em vista os benefícios em geração de emprego e renda através de seus serviços próprios, pois foi com grande surpresa que encontrei em meu gabinete, quase escondido, um plano e um projeto de lei pronto, acabado, finalizado, para ser entregue à mesa da Câmara para criar o Serviço Municipal Autônomo de Saneamento Urbano, o SEMASU. Esse projeto de lei, nosso projeto aqui está um pouco, infelizmente, instável, mas eu tenho em mãos o projeto de lei de 2009, com todas as leis que ele cita como exigido pelo regimento interno da Câmara, pronto para ser apresentado e desprezado por essa administração.